fez a obra completa, é completa na vida de Davi. É completa. Aleluia. Ah não, esse lado aqui eu posso fazer, esse lado aqui eu posso mexer, esse lado aqui eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, irmão. Temos que tentar ser santo. Temos que tentar melhorar, irmão, nas nossas áreas. Quero perguntar aqui, ó, tirando obreiros. Quantos irmãos que já jejuou pelo seu irmão que está passando dificuldade? Você vê, irmão? A minoria. Irmão, eu preciso estar orando pelo irmão, para que Deus segure nas mãos dele. Agora não adianta eu chegar aqui nele e falar assim: ei, será que vai conseguir? Será, irmão, vai conseguir em nome de Jesus. O irmão teve um deslize lá em fora, fez algo, o irmão viu, agora ele vai chegar e vai assim: o que ele fala não é de Deus, peraí, Deus não me usa e te usa pela misericórdia, então você está fora da palavra. Você está fora da palavra. Você diz que Deus usa pela misericórdia. Se o teu irmão faz qualquer coisa lá fora, ele chega aqui dentro, ele dá uma palavra, você diz que não é de Deus. Está fora da palavra. Está entendendo o que é esperar com paciência no Senhor? Aleluia, Deus. Está entendendo, irmão? Viu, moça? Está entendendo o que é esperar? Está esperando. Está esperando um milagre. Manchou que a sara mandar a bandeja. Tem milagre, mulher. Aleluia. Está com paciência. O Senhor vai fazer. Glória Ele a vai Deus. fazer o impossível acontecer na tua vida. Aleluia, Eu não Deus. estou te olhando Aleluia. como os homens te vê. Eu estou te olhando diferente. Aleluia, Jesus. Eu tenho algo para ti na terra dos viventes. Aleluia, Deus. Eu tenho 1 ano e 3 meses de casado. A minha filha já tem 2 meses. Glória a Deus. Sabe por que Deus não fez lá atrás? Porque eu estava olhando para o meu ego. Eu estava olhando para mim. Eu queria ver. Eu queria dizer que eu podia fazer. Eu podia acontecer não. Mas hoje eu olho para os braços da minha esposa e eu digo assim: é para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Tu é fiel, Senhor. Aleluia, Deus. Não é para minha honra não. É para a honra daquele que está lá em cima. Aleluia, Deus. Glória a Deus, Pai. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não negaram a Jesus, não negaram a Deus. Negou? Se você pegar as palavras, livro de Daniel, capítulo 3, e versículo 3, ele pede, o rei Nabucodonosor pede, para chamar, viu, moça? Não sei ainda, viu? Ele pede para chamar os prefeitos, os presidentes, porque ele tinha poder, então ele podia chamar os presidentes, todas as autoridades da terra, sabe para quê? Para ver a humilhação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Os mesmos. Lá no versículo, se eu não me engano, 23 ou 33. Novamente, aqueles que viram Sadraque, Mesaque e Abednego sendo lançado na fornalha de fogo, viram ele sair daquela fornalha sem nenhum cheiro de fogo. Aleluia, Deus. Viram ele sair daquela fornalha intacto. Glória a Deus. Nada havia acontecido. Pesar 60 quilos. Tenho honra de dizer que tenho 100 quilos. Pulo, ando, trabalho, sustento minha família, vou para a igreja, tento pregar a palavra de Deus. O Senhor tem me abençoado. O Senhor tem visto o esforço, tá? Deixa eu dizer que você não está se esforçando. Aleluia, O Jesus. Senhor tem visto, tá? Quem conhece
o seu coração é Deus. Aleluia, Jesus. Quem sabe da sua petição é Deus. E você não está olhando. Se não manda dizer que você não está olhando, você não está olhando para coisas materiais. Você está olhando para espiritual e o Senhor vai fazer na sua vida. Aleluia, Tá? Jesus. Ele vai começar a fazer primeiro espiritual na tua vida. Ele vai primeiro te levantar. Vai te restaurar. E você vai dizer: só o Senhor é Deus. Aleluia. O Senhor pede para você se calar. Tá? Fica quietinho, calma. Aí vai dizer de Êxodo, capítulo 14, versículo 14, que o Senhor pelejará por vós e vós. E vós. Sabe por que ele disse isso, irmã? Sabe por que ele disse isso? Porque aquele povo já tinha visto o livramento que Deus tinha dado, viu, mulher? Olha o livramento que ele já te deu, viu? Ele já tinha visto o livramento de Deus, já tinha visto o milagre de Deus e estava murmurando. Por isso que o Senhor falou: eu vou calar a boca deles com o milagre que eu vou fazer. Aleluia, Deus. Eu vou acabar. Cadê a Isabelle, amor? Ali, Cadê a Isabelle? A Isabelle ali. Olha lá, irmã, 2 meses. glória a Deus. A glória do Senhor. Graças a Deus, Pai. O Senhor me tirou do crack, da cocaína, da prostituição. O Senhor me tirou da vida errada, irmão. Levantar. Aleluia, Deus. Para fazer o impossível acontecer na minha vida. E para mostrar que Ele é Deus na minha vida. Aleluia. Hoje eu posso dizer, irmão, verdadeiramente Deus é na minha vida. Aleluia, Deus. Quando eu via as adolescentes cantando, Badacalabaixo de maldade. Aí eu estava ali, sentado do lado do pastor. O bom de sentado do lado do pastor tem fogo, irmão. É igual, tem fogo, tem que ter fogo. Tem fogo. Então você já sente os prêmios de cá porque tem fogo. Tem fogo. Aleluia, Deus. É igual o pregador que foi na nossa vigília lá. Andar com um pastor é bom. Porque está do lado de uma pessoa boa, te protege. O homem conhece. O homem já passou por... É igual, irmão. É igual muitos irmãos vê, né? O pastor, por exemplo, pastor Gilmar. Gilberto. Aí às vezes as pessoas querem dizer: mas este pastor está falando demais. Esse pastor está falando isso, está falando aquilo. E isso, e aquilo outro. Pastor, você foi cooperador, né? Foi diácono, foi presbítero. O que eu e você está passando de pastor. A barreira que você está passando, obreiro, ele passou. Mas está difícil, seu obreiro. Calma, irmão, calma. Que vai ficar um pouquinho mais. Calma. Calma que vai ficar um pouquinho mais. Ei, mas a exaltação vem. Viu? Viu, vem, pastor. A exaltação vai vir, viu? Viu, moço? Talvez? Aleluia, Você crê que vai vir? Vamos te pedir em nome de Jesus. Aleluia, Deus.